Olá, boa noite, um abraço especial você ligado no Facebook Sidney Santos. Estamos ao vivo para mais uma mesa redonda, onde vamos debater o futebol piauiense e, claro, também falar do nosso esporte em geral. Mas como pauta principal e como temas principais, melhor dizendo assim, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Piauiense de 2017. Olha, o Campeonato Piauiense, na minha opinião, vamos começar pelo Campeonato Piauiense, na minha opinião, o Campeonato Piauiense vai muito bem, obrigado. Eu tenho aqui ao meu lado Chico Costa, nosso comentarista, narrador esportivo, e aqui do meu lado direito, J. Araújo, narrador, repórter esportivo e também apresentador, assim como o Chico Costa. Chico, vale lembrar, Campeonato Piauiense, o nosso primeiro tema, vai muito bem, obrigado. A expectativa agora de um grande jogo, de um grande público para River Piauí. Eu queria a tua análise sobre o futebol piauiense nessa temporada. Boa noite. Boa noite, Cílio. Um abraço aos amigos do Facebook. Começou bem, viu, o Campeonato Piauiense, com aquele jogo Picos e River lá na cidade. Picos e também o jogo Flamengo e 4 de julho em Piripiri. E o avanço, Cílio, né? A segunda rodada, os resultados. Você vê que não podemos, nesse instante, apontar um favorito. Nós temos duas equipes que jogam uma competição regional, que é o River e o Altos. Podemos até aqui dizer assim, são times fortes para a disputa do campeonato estadual. O River estreou empatando, o Altos ganhando do Piauí. Mas nós vamos, a partir de uma terceira, quarta rodada, ter uma certeza. Porque aí nós vamos começar a ter os confrontos entre essas equipes, né? E obviamente que a gente vai poder dizer assim, o Altos, o River pode despontar como favorito. Você vê que o 4 de julho jogou em casa e na estreia perdeu para o Flamengo. O Flamengo jogou um bom futebol contra o 4 de julho. Já contra a Sociedade Esportiva de Picos, poderia até ter construído um resultado melhor, mas acabou perdendo o jogo de virada e num clima não muito bom. Expulsão de treinador, expulsão de jogador. E um Picos que em casa empatou com o River, vem para Teresina e ganha de um outro time fortíssimo que tem tradição, que é a equipe do Flamengo. Vamos esperar o Piauí, que estreou perdendo para o Altos, né, contra o River na quarta-feira, para a gente ter uma avaliação melhor, poder fazer um diagnóstico mais perfeito do momento do Campeonato Piauiense. Claro que a rodada do final de semana com chuva na capital afastou o torcedor. Eu acho que no jogo River e Piauí da quarta-feira o torcedor do River vai aparecer. Espero que não chova, né, para afastar o torcedor. Claro que a chuva está de bom tamanho, está vindo porque nós estávamos precisando, né? Essa sequência boa de chuva na nossa cidade, no nosso estado. Mas pelos resultados do River, o momento do River na Copa do Nordeste, eu entendo que o torcedor do River contra o Piauí vai ser de fundamental importância e vai para lá sim, para incentivar o Galo contra o Piauizão vibrante. Então, a minha primeira análise com relação ao Campeonato Piauiense é que o campeonato começa a ter, assim, uma imagem positiva junto do torcedor. Beleza, então tá aí a primeira opinião de Chico Costa dentro do nosso Mesa Redonda aqui no Facebook Sidney Santos. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Marco Antônio de Andrade, está nos acompanhando, lá de Niterói, é verdade. O Felipe Paiva, ex-Mengão. O Antônio Pitombeira, alô Pitombeira, aquele abraço. E o Francisco Souza. J. Araújo, boa noite. Hoje todo elegante. Todo elegante. Se esse frio chegar, que o Jotinha está esperando aqui, é cheio de marca aqui também na camisa. Cobra d'água. Cobra d'água. Jota, eu queria a tua opinião, a tua análise desse início de campeonato. Está dentro do esperado, na tua opinião, Jotinha? Boa noite. Para mim, melhor impossível. Boa noite, Sidney, Chico, a galera do Facebook, o nosso Elzi na mesa de corte. Melhor impossível. Campeonato com 2 rodadas, cheio de reviravoltas, pode-se dizer assim, pelo fato do 4 de julho ter perdido para o casa, buscar o resultado contra o Parnaíba, o que parecia improvável aconteceu, com o gol do Ted Love logo no começo do jogo. O 4 de julho fez o resultado, segurou o placar e fez com que a equipe agora vá para a próxima rodada bem mais embalado, bem mais animado. O Parnaíba perdeu, é bem verdade, na estreia, vai vir mordido contra o Picos no sábado. Vai vir mordido no sábado na terceira rodada. Vai ser lá em Picos, 8 da noite. A federação mudou 2 jogos da terceira rodada. Vamos explicar daqui a pouquinho a mudança. O Flamengo, perdeu em casa
Se eu fosse sintetizar a derrota do Flamengo em uma frase, eu sintetizaria em falta de tranquilidade. O Flamengo vencia por 1-0, dominava no jogo no primeiro tempo, até em parte do segundo também, mas dois fatores desequilibraram a situação do jogo. Primeiro, a expulsão do Celso Teixeira aos 20 da segunda etapa. Mais uma vez, Celso Teixeira expulso. Depois, o Picos empata aos 34. 2 minutos depois, o Picos vira o jogo. O Lima é expulso e o Felipe faz o segundo gol. Ou seja, a coisa desandou no Flamengo nos minutos finais, nos 20 minutos finais de jogo. Agora, que sirva de lição, ao sinal amarelo de atenção do Flamengo seja ligado, para que não possa perder pontos contra o Piauí no próximo domingo. E o Piauí, eu estou ansioso para ver o Piauí jogar. Pelo fato do Piauí ser uma equipe mais jovem, uma equipe dos orçamentos, o menor orçamento do campeonato, vai enfrentar um River que o que se comenta é que vai começar o rodízio, a rodagem do elenco. Os jogadores que não vinham tendo oportunidades possam ter a partir de agora. Eu estou ansioso para ver esse Piauí, que deu trabalho para o Alves, é bem verdade, perdeu por 3-2, mas vendeu o cara a eliminação na derrota por falta de atenção. É esperar que a próxima rodada seja mais um chamariz e méritos para o Picos, líder do campeonato, até pelo menos quarta-feira. Olha, e a segunda rodada do Campeonato Piauiense teve um ponto que chamou a atenção. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço ao Deusdete Farias, grande Deusdete, lá da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, sempre nos patrocinando. Deixa eu ver aqui, é verdade, grande Deusdete. O Ciro César está nos acompanhando. O Gilson Silva Magalhães, valeu Gilson, obrigado pela tua audiência. O Arcelino Neto e o Francisco Souza. Vocês podem compartilhar e avisam os amigos, como diz o nosso querido Mariano, né? Avisam os amigos, compartilhem. Olha, a segunda rodada do Campeonato Piauiense, o que me chamou a atenção foi vamos dizer assim, a sistemática como o técnico Celso Teixeira trabalha à beira do gramado. Eu acho que o treinador tem que deixar o time tranquilo dentro de campo. O técnico Celso Teixeira, depois dos 15 minutos iniciais, ele começou a olhar o jogo e discutir com o assistente número 1, que me foge aqui o nome. E foi discutindo, conversa vai, conversa vem, discutindo com a arbitragem, depois o Leonardo Marques foi até ele, discutiu com ele, e ali começou a passar o nervosismo para dentro de campo. Até então, o Flamengo estava vencendo por 1-0. Até então, o Flamengo estava sendo o líder do Campeonato Piauiense. Foi para o intervalo, o técnico Celso Teixeira, não sei por quais os motivos, invadiu o campo, foi discutir com o trio de arbitragem, foi conversar com o trio de arbitragem, não dá para identificar da cabine de onde nós estávamos, o certo mesmo que quando começou o segundo tempo, Celso Teixeira foi expulso. Aí o caldo começou a desandar, porque logo na sequência, acho que uns 10 minutos depois, né, Jota, o Lima foi expulso. E aí veio o gol do empate, veio o gol da virada e o Flamengo perde a liderança do Campeonato Piauiense. Hoje, eu conversei através do WhatsApp com o presidente do Flamengo, o Thiago Vasconcelos. Ele disse, olha, Silvio, é um assunto que nós estamos resolvendo de forma interna, mas que a diretoria está agindo para que isso não possa mais acontecer. Mas que o fato lamentável é, Chico, porque o torcedor, tudo bem, choveu, não foi o esperado, mas foi. Foi ver o time ganhar e foi o time perder a liderança do Campeonato Piauiense. Verdade. Celso Teixeira, na primeira passagem dele pelo Flamengo, ele teve esse mesmo problema, né, de relacionamento com a arbitragem. É um treinador que gesticula muito à beira do campo, vibra, né, muito com o seu time e reclama, né, bastante da arbitragem. Eu não estava no estádio, mas já vi a súmula do árbitro, né? A gente já percebe, o árbitro foi lá, citou, inclusive, o nome de palavrão, né, ofensivo realmente, e o árbitro entendeu que naquele momento era interessante tirar o treinador do banco de reserva. Ele não vai poder comandar o Flamengo no próximo domingo contra o Piauí, vai ficar ausente do banco de reserva, porque agora o treinador é punido igual o jogador, expulso, cumpre a automática. Então o Celso não vai poder estar ali na beira do campo, o que já fica difícil, né, de comando para a equipe. E se isso continuar, eu acho que desestabiliza o grupo de trabalho. Porque você já pensou no meio de um clássico e o seu treinador fica ali com tal e o árbitro tira ele lá? É ruim. Eu acho que tem o Celso Teixeira que mudar a postura dele de comandar, né? Reclamar sim, mas da forma assintosa, né?
porque ele já fez quando passou no Flamengo pela primeira vez. Eu acho que aí afora eu não sei como é que é o comportamento dele. Mas aqui nós não estamos querendo dizer que a arbitragem acertou, né, em expulsar o treinador, em expulsar o jogador. Mas eu acho que ela se baseou num fato, num momento, né, numa situação ali para tomar a decisão. E o Flamengo acabou prejudicado, poderia ter saído com um resultado positivo, acabou tomando 2 gols e perdendo o jogo. Então, espero que tanto o treinador como a diretoria do Flamengo encontre um meio que faça com que o Celso, né, mude um pouco a sua postura, né, manere nas partidas futuras da equipe do Flamengo. Então, deixa eu mandar aqui um abraço ao Vitor Ranieri. Alô, Vitor Ranieri, daqui a pouco a gente toca nesse tema do jogador Viola. E o Francisco Souza, ele é de Campanhol. O Comercial pediu a sua desistência, né, do Campeonato Piauiense de 2 anos e uma multa de R$80 mil. E o J. Itamar de Barros, boa noite. Grande Lourinho, torcedor do Vasco da Gama. Lourinho é gente fina, viu? Time grande. J. Araújo, você que esteve ali bem próximo, como é que você viu aquela expulsão do técnico Celso Teixeira, pela explosão que ele fica ali na área técnica? Você que acompanha o dia a dia do Flamengo, te surpreendeu de certa forma ou não? A mim não, viu, Sidney? É o jeito Celso de trabalhar, explosivo, intenso. Ele até costuma dizer, meu time tem que ser vibrante como ele é, o treinador é. Mas às vezes as vibrações, quase às vezes a arbitragem não entende, o Celso às vezes exagera um pouquinho no palavrão, mas é o jeito do Celso orientar a equipe. Mas o Celso, ele só precisa ter um pouquinho de dosagem para não, em algum momento, não prejudicar ele próprio, como aconteceu em 2013. Quando o Celso venceu o Clássico Rivengo, no único clássico que ele disputou, ele comandou a equipe das arquibancadas. Porque quem era o técnico na época? Era o Zecão, preparador físico. E vai acontecer a mesma coisa no jogo de domingo contra o Piauí. O Gabriel vai comandar a equipe. Então é preciso que o Celso mantenha, ele não adianta a gente querer mudar o comportamento da pessoa, é do ser humano. Mas que agora o Celso procure se policiar mais. É o jeito dele? É. Mas que procure dosar um pouquinho mais a explosão dele à beira do gramado. Tá certo, deixa eu mandar aqui um abraço ao Neto Furtado, grande Netinho, trabalha ali na Antena 10 junto comigo. Valeu, Neto, um abraço, obrigado pelas palavras aqui nos referida. O Yuri Leal Leite também está nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, o Gilson Silva Magalhães, o melhor programa de esporte do Piauí. Valeu, cara, obrigado. Augusto Sérgio Silva, diz que vai dar galo. Gente, podem compartilhar o programa, tá certo? Deixa eu puxar aqui o segundo tema, só dando um lembrete aqui. O técnico Celso Teixeira, ele tem que começar a entrar na atualidade. Eu acho que ele já usa um sistema antigo em relação a essas confusões com a arbitragem. Hoje, os estádios de futebol são lotados de câmeras. Tudo que você faz hoje, dá para ver e depois você é punido. Olha, joga contra o Piauí. O Piauí obtendo um bom resultado contra o River, vai com tudo para cima do Flamengo, que vai ter o Gabriel Teixeira como técnico do momento. E o Gabriel Teixeira, para quem não sabe, é o filho do Celso Teixeira. Eu acho que o professor reconheceu o erro, mas, professor, reconhecer o erro é diferente do que aconteceu dentro de campo. O time perdeu a liderança do Campeonato Piauiense, o torcedor poderia se aproximar mais do Flamengo, e nós sabemos que o torcedor já é difícil isso, fica desacreditado da equipe, eu acho que isso não é legal. Tá bom, professor? O senhor tem todo o apoio aqui da imprensa, mas tem que mudar essa metodologia de trabalho em relação a ser explosivo. Tem que ser um pouquinho mais relax dentro de campo para que o time possa desempenhar um bom futebol. Porque time o Flamengo tem para disputar assim o Campeonato Piauiense e chegar a uma final. Vamos sair do Campeonato Piauiense para a Copa do Nordeste. River e Altos. Dentro do esperado ou alguma das equipes surpreendeu, Chico? Eu esperei mais da equipe do Altos, né? Eu esperava, nesse momento, já estar com a pontuação bem melhor. Já o River, eu entendo se ganhar os 2 jogos em casa, os 2 próximos jogos, contra o Sport, dia 25, e contra o Sampaio Correia, o River dá um passo largo para passar para a segunda fase da Copa do Nordeste. O River jogou bem, né? Dentro de um padrão tático montado pelo treinador, o Valdemar Lemos, conseguiu fazer o resultado. Claro que o Sport, jogando em casa, teve mais volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, mas o River teve a competência e a sabedoria, né, para tirar proveito. Fez 1-0, tomou a virada.
O goleiro defendeu parcialmente a penalidade máxima. Poderia, né, o River não ter tomado aquele gol se a defesa tivesse sido mais ágil para chegar no rebote. Acabou não fazendo isso e o Sport fazendo o gol. Mas aí logo o Viola na área dominou e para mim está sendo o goleador. Eu falo assim, claro que ele está fazendo os gols, mas eu falo sendo o cara do River ali na frente. Porque a bola está chegando nele e quando você faz numa sequência boa de jogos, gols, você é o cara. Então o River tem hoje esse matador ali na frente. Eu acho que o Oswaldo de Oliveira, ele poderia ter sido, Valdemar, ele poderia ter sido mais ousado, né, no momento do jogo ali, no meio do segundo tempo, ter colocado um River mais ofensivo, ter colocado o Tchui no jogo. Mas aí as alterações que ele processou, elas deram sorte, deram efeito, surgiram o efeito, porque o River conseguiu fazer o gol e sair com o empate que foi de fundamental importância para ele. Já o time do Altos contra o Bahia, eu acho que o Altos não jogou o bom futebol que jogou contra o CRB. Agora, o porquê? Não sei. Não vi muita qualidade na equipe do Bahia. Eu não vi. O Altos poderia, se joga a bola que jogou contra o ABC, ter tido um resultado bem melhor contra o CRB, né? Poderia ter tido um resultado bem melhor ontem contra o Bahia. O goleiro foi sufocado, pegou muito o Alex Alves, né? O primeiro tempo amplamente dominado pela equipe do Bahia. Ali o Altos contou com a sorte e com um bom momento do goleiro Alex Alves. Eu acho assim, o Manuel não foi aquele jogador extraordinário que corria, que dominava, que botava velocidade no jogo. Já foi um time assim, mais que apático, o Altos contra o Bahia. Desculpa, é a gripe. O Altos contra o Bahia. Mas vamos esperar, né, que o Altos possa, nessa segunda fase, buscar os resultados que lhe interessam, porque ele vai ter que vencer, né? Se quiser avançar, né? Vai ter que vencer e vencer fora de casa. Sidney, antes de você passar o tema para o J. Araújo, eu quero colocar aqui, porque muitos dos colegas da Crônica Esportiva acompanham aqui o Facebook Sidney Santos, né? o nosso Mesa Redonda. E ontem o portal Cidade Verde publicou uma matéria onde diz assim, o vereador Ítalo Barros, né, no seu orientar estudo para revitalizar a APCDEP. Né? E nós tomamos conhecimento ontem à noite da publicação, e já há discussão em rede social. E nós, inclusive, já informamos através de matéria hoje para o portal a situação real. O terreno onde era localizada a sede da APCDEP não pertence à APCDEP. Quando nós chegamos na direção da APCDEP, em 20 de dezembro de 2013, há mais de 3 anos o terreno já havia sido negociado, vendido para a Prefeitura de Teresina. Nós tentamos já na gestão, em audiência com o prefeito Firmino Filho, reaver a situação do terreno. Mas quando da audiência com a presença de alguns cronistas, Carlos Sade, Valtério, Salomão Viegas, Garrincha, Buim, Saraiva, Lino Júnior, Felipe Leal, enfim, nós fomos à prefeitura e fomos recebidos pelo prefeito Firmino Filho. E ele nos esclareceu que aquele terreno, quando foi feita a transação, ele foi passado para a Associação de Moradores da Pedra Mole. Então o vereador não tem conhecimento da situação. E não é revitalizar a APCDEP. A APCDEP nós já estamos conseguindo, nós estamos faltando apenas ter uma área, não é? Para montar a nossa sede social. Mas em termos de organização, nós já avançamos muito. Informamos hoje a publicação, a redação do portal sobre essa situação e serve até para o próprio vereador, que não tem conhecimento da associação, ele que mora lá na região da Pedra Mole, que aquele terreno pertence à comunidade. Né? A Associação da Pedra Mole, inclusive já com orçamento, verba do orçamento popular, me parece de um valor de R$300 mil aprovado para recuperar a estrutura daquela área. Se voltar a ser da PCDEP, tudo bem. Se não, a Prefeitura assumiu um compromisso com a PCDEP de estar tentando intermediar e buscar a solução para um outro terreno. Beleza, então está aí o presidente da APCDEP, Chico Costa, conversando e explicando essa situação. Olha, dentro desse jogo, eu vou usar o seguinte termo, Chico, em relação à Copa do Nordeste, porque o River e o Altos, eles jogaram contra 2 equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E quando eu vi o primeiro tema, já tinha para você debater aqui, na Copa do Nordeste, é o Altos, porque o time do Bahia entrou com 6 homens no meio campo, deixando o Brocador sozinho. Então, ele entrou para explorar os contra-ataques. O Chico Costa foi feliz quando disse aqui que o Alex Alves estava numa grande tarde
lá no estádio Lindolfo Monteiro, pegando tudo. Mas se o Altos fosse um pouquinho mais audacioso, poderia até vencer o jogo. Mas a história está mudando dentro do futebol. Porque antes o futebol do Piauí, eu acho que você vai concordar comigo, eu queria agradecer a todos que estão compartilhando o programa. Antes, o futebol do Piauí, quando jogava contra clubes da primeira divisão, nós já sabíamos que não ganharia. Hoje não. Os clubes estão chegando aqui em Teresina, estão chegando e respeitando o nosso futebol. Lá fora, os nossos clubes estão sendo respeitados. A prova maior é que o River está um passo para classificar para a próxima fase e o Altos está no mesmo caminho, Jota. E entra uma coisa que, uma situação que nossos clubes agora estão aprendendo a jogar a Copa do Nordeste. Na primeira edição nós não sabíamos, quando o River e o Piauí disputaram. No ano passado o River aprendeu, o Flamengo não. Esse ano não. Os dois times aprenderam a forma de jogar a Copa do Nordeste. E eu vou mais além, até em Copa do Brasil também. Estão começando o respeito do futebol piauiense está começando a voltar. Então, competições como essa têm sido de grande valia para os nossos clubes. E que o exemplo maior do River, que surpreende positivamente no processo de reconstrução da equipe, tem sido um fator positivo. Segunda melhor campanha da Copa do Nordeste, a do River, vem surpreendendo. O Altos já contra o Bahia. O Bahia veio, vendo pelo esquema tático que o Guto Ferreira colocou ontem, ele até um tom irônico, falando da equipe dele com descrédito, algo assim, não é. O time que vem com um 4-5-1, como o Bahia veio, sufocou do começo ao fim a equipe do Altos e não conseguir fazer um gol, eu acho que faltou competência, mas também méritos da equipe do Altos, que teve o Alex Alves inspirado em uma tarde feliz, defendendo quando solicitado. Se o momento do Altos de ainda estar vivo na Copa do Nordeste, é graças ao Alex Alves. Isso aí também. Manuel, muito aquém do jogo, teve poucas chances. O Joelson, também o esquerdinha, muito bem marcado. E é o que a gente vem comentando sempre. Nossos clubes estão aprendendo a jogar a Copa do Nordeste. Isso aí é fato. Que para o River agora, a partir de agora no retorno, o River está com a faca e o queijo na mão. O Chico foi muito feliz em frisar. Tem 2 jogos em casa, 6 pontos a jogar. Claro, tem jogo contra o Juazeirense, mas em uma vitória desses 3 jogos, o River garante, no mínimo, os 3 melhores segundos. Uma vitória e um empate, eu acho que garante o primeiro lugar do grupo C. O Altos tem que jogar o que não jogou. Isso aí eu esperava muito do Altos. Fez uma propaganda voluptuosa na equipe do Altos pela campanha da Série D. Até chamava o Altos de Leicester do Nordeste, devido à alusão ao Leicester da Inglaterra, que foi campeão inglês, e que beira para não cair na Premier League. Mas agora comece a acordar enquanto é tempo na Copa do Nordeste, para que a coisa possa, o Altos ter uma visibilidade ainda maior que já vem tendo. É verdade, dentro da Copa do Nordeste, ontem eu tive a oportunidade de assistir o jogo entre Fortaleza e Motoclube, um jogão dentro de campo, mas que também, eu vou ser bem sincero, essa é a minha opinião particular, não vi futebol para o Fortaleza e não vi futebol do Motoclube para vencer a equipe do Altos. Se os jogadores se determinarem dentro de campo, se os jogadores do Altos tivessem a determinação que o presidente do Altos tem, a história seria outra. E eu vou dar os parabéns aqui, Chico, à torcida piauiense, a torcida altoense, que realmente fez a sua parte no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Foi ao jogo, incentivou do início ao fim e veio o empate, claro, ainda bem que não veio a derrota, mas veio o empate. Agora é partir com mais força, como disse o técnico Francisco Diá durante a coletiva. Ele disse que ficou decepcionado com o resultado, ele queria mais da sua equipe, e está corretíssimo o técnico Francisco Diá da equipe do Altos. Olha, e o Deusete falou aqui, Chico, que seria interessante os torcedores piauenses usarem as camisas dos nossos clubes. Eu também acho. Camisas do Altos, camisas do River, camisas do Piauí, do Flamengo, seria bem interessante. E aqui a Joanara Oliveira, vamos valorizar o futebol piauiense e ir ao estádio. Também concordo com as camisas dos clubes. Isso. Se um é jogador, Vitor Nieres, sim, nada de camisa do Vasco, é verdade. Fazer uma... Vamos usar aqui como parâmetro, né, Jota? Como parâmetro, o futebol do Pará. O clássico Paysandu e Remo, a renda foi de quase
R$ 1 milhão. Clássico estadual. Não é Copa do Nordeste, não é Copa Verde, não é Copa do Brasil, não é Brasileirão. Foi um campeonato estadual, campeonato paraense. A renda de quase R$ 1 milhão no Mangueirão. Tá certo? Eu tenho vontade de um dia ver isso, Chico, no Clássico Rivengo. Me mandaram um vídeo sensacional, até mostrei para minha esposa, Tiradentes e Corinthians. Eu disse, olha, antigamente era assim o estádio, não é porque o Corinthians não, porque o torcedor ia mesmo para o Albertão. E ali o que aconteceu, Redão? Acho que 82. 82, eu tinha 12 anos. Aí eu disse, não, ninguém sabe, foi de uma hora para outra, o torcedor começou a desaparecer. Eu acho que a mídia da TV tirou. E os nossos dirigentes não souberam também capturar, trazer de volta o torcedor para o estádio. Olha, os torcedores estão perguntando aqui, Chico, desde ontem que rola isso aqui, sobre o jogador Viola e sobre o jogador Rodrigo Tiuí, que podem estar fechando com o Vitória, principalmente o jogador Viola. Conversei ontem com o Marco Antônio, que eu chamo de presidente, o presidente Marco Antônio, que hoje é o gerente de futebol do River. Ele disse que, no momento, não existe nenhum tipo de negociação, mas quando o jogador começa a aparecer numa competição como é a Copa do Nordeste, desperta-se interesse de qualquer clube. E o Viola, queira ou não queira, ele está com um gol, uma média de 1 gol por partida dentro da Copa do Nordeste. Não é só o Vitória, não. Outros clubes vão vir atrás do Viola, do Rodrigo Tiuí e também, presta atenção no que eu vou falar, do goleiro Leandro. Está pegando tudo e mais um pouco o goleiro do River. Muito bom. Ainda tem o Wesley. Muito bom goleiro, muito bom goleiro. O River tem peças, não é? Você vê o lateral esquerdo do River hoje de muita qualidade. Passa bem, joga para meia, né? Aquele esquema montado pelo Valdemar no segundo tempo permitiu que ele jogasse de forma mais avançada, jogando ali pelo meio, chegando, né? Batendo bem. O Rodrigo Tiuí, né? Quando fez a primeira partida com a camisa do River contra a Juazeirense, a gente percebeu qualidade no jogador. E a prova é que foi titular no Fluminense. Por que não jogar no Vitória? Né? E o River está mostrando de novo o jogador no cenário brasileiro. Está mostrando. E o Viola, como você coloca a média, o jogador que faz gol, ele chama a atenção. Ele chama a atenção. Então eu acho que o River vai ter sim, um time forte. Eu acho que o River está em montagem ainda. Né? O número escasso de jogos, eu acho que o River, quando ele tiver a sequência boa de jogos no Campeonato Piauiense, avançar na segunda fase da Copa do Nordeste, vai mostrar qualidade. E o River vai chegar pronto para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, de novo com força e com possibilidade de subir e voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Sim, nesse tema que você tocou anteriormente com relação ao torcedor, ontem eu cheguei no estádio e aquela movimentação intensa. Regional ou numa competição nacional como aqui a Série D, onde Altos e River vão representar o futebol do estado do Piauí. Achei aquilo extremamente importante. O apoio do torcedor tricolor ontem à equipe do Altos. Beleza, então, deixa eu ver aqui os comentários aqui da Arena Piauiense. Deixa eu mandar um abraço especial à galera da Arena Piauiense, sempre super atualizado, né, Elcio? Sempre deixando sempre muito, eles são super atualizados. É verdade. Olha só, ele diz o seguinte aqui. Acredite, se o River e o Flamengo fizerem um bom campeonato piauiense, e chegaremos à final o estádio Albertão vai lotar no Clássico River. É o que nós esperamos também, viu? É o que nós esperamos que isso possa acontecer. E o Arlindo Carvalho, ele diz aqui, eu já concordo contigo, Arlindo, o futebol do Piauí há muito tempo deixou de passar vergonha em campeonatos nacionais. Hoje nós jogamos de igual para é da primeira, se é da segunda, se é da terceira, se é da quarta, se é Copa do Brasil. Hoje o futebol do Piauí faz bonito. E agora chegou a hora do torcedor piauiense também fazer a sua parte. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui dos torcedores. No momento em que você for ao Estádio Albertão, ao Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, torcer pela equipe do Altos, torcer pela equipe do River, no interior, gente, é vibrar, é cantar, é incentivar. O Altos precisou ontem da torcida, que a torcida fosse mais vibrante, mas infelizmente ainda os nossos torcedores, eles são espectadores,
entendeu? Tem que gritar, que lá no gramado, quando você está cansado, que você ouve a torcida, você fortalece de novo. Só está faltando isso para os nossos torcedores aprenderem. Jotinho, sobre essa maratona de jogos. Agora o River só joga aqui. O River só vai viajar agora só para pegar Juazeirense. Para você ter uma ideia. Joga contra o Piauí, folga na terceira rodada do Piauiense, que pegaram o Comercial desistiu. Pega o 4 de julho, aí pega o Sport pela Copa do Nordeste. Depois disso, pega o Parnaíba no Campeonato Piauiense. Depois o Clássico Rivengo, dia 5 de março, o Clássico Rivengo. Depois o Sampaio Correia, também pelo Campeonato da Copa do Nordeste. Depois o Altos pelo Campeonato Piauiense. Aí só daí vai viajar para pegar Juazeirense. 7 jogos seguidos em Teresina. Agora é hora do torcedor tricolor saber incentivar. Depois de viajar quase 8 mil, quase 9 mil quilômetros em 4 jogos, o torcedor tricolor vai ter a chance de, em 7 oportunidades consecutivas, poder ver o River jogando em seus domínios. Tá certo, e joga já na... É do River? Ah, então pronto, melhor ainda para o torcedor que vai... Olha, ontem não, foi ontem, né, no aeroporto? Pela manhã, ontem. Lindolfo Monteiro para o jogo River Piauí pelo Campeonato Piauiense. Coberto de razão. Porque o Campeonato Piauiense, porque se não for o Campeonato Piauiense, galera, não tem Copa do Brasil, não tem Copa do Nordeste e não tem Campeonato Brasileiro, Chico. É verdade, passa pelo Campeonato Piauiense. Digamos que o River não consiga avançar bem na Copa do Nordeste. Já perdeu a Copa do Brasil, né? Para ele jogar a Copa do Brasil no ano de 2018, ele vai ter que ganhar a vaga. E é ganhando algo no Campeonato Estadual que ele vai ter essa condição. Para voltar a jogar a Copa do Nordeste no próximo ano, também vai precisar ganhar o direito disputando o Campeonato Estadual. Se não ganhar nada do Campeonato Estadual, para o ano só vai ficar limitado a jogar o Campeonato Estadual de novo. Beleza, olha, gente, hoje me fizeram várias perguntas, e aqui no Face já está chegando também, sobre a situação do estádio Albertão. Eu conversei via WhatsApp com o presidente da Fundesp, Vicente Sobrinho, e ele me encaminhou um número do Ribamar, que é um engenheiro, ele que vai responder esses questionamentos, tá certo? Então, eu não vou levantar nenhum tipo de análise sobre o estádio Albertão, porque eu ainda não conversei com o engenheiro Ribamar, engenheiro diretor da Fundesp, não é isso? Diretor técnico da Fundesp. Mas amanhã eu prometo que eu trarei todas essas informações sobre o Gigante da Redenção. Diga, Chico. Da informação que eu tenho com relação ao estádio Albertão, houve semana passada um questionamento com relação a uma interdição ao Ministério Público, uma coisa mais ou menos assim. O presidente da Federação, Cesarino Oliveira, em um canal de televisão, ele respondeu dizendo o seguinte: olha, o estádio Albertão, a questão de banheiros, né, a situação de higienização do estádio, que o torcedor questionava muito o ano passado, quando dos jogos da Série D, enfim, aqueles jogos que a multidão foi para lá, era preciso se colocar banheiros químicos. Mas houve um avanço. E ele, Cesarino, disse que por toda esta semana, por toda a obra de recuperação dos banheiros do estádio Albertão estariam concluídas, né? Porque já de forma bem avançada. Agora, com relação à colocação de câmeras, aquela toda outra situação, que foi feita a licitação, que uma empresa ganhou, que tem o valor, que tem um prazo para colocação, aí sim o Ribamar, que é o engenheiro técnico, né, responsável pela área de engenharia da Fundação dos Esportes do Piauí, a Fundesp, pode estar melhor respondendo quando essa obra vai estar começando. Agora, com relação aos banheiros, muita coisa lá já foi feita. Tá certo. Olha, o torcedor está questionando aqui sobre a situação dos ingressos. Eu conversei no dia do desembarque do River, ontem, com o Robert Biapina, e ele foi bem claro. Não, para o jogo Piauí, River Piauí, vai ser vendido mesmo no dia do jogo, lá no... começa pela manhã. Mas para o jogo da Copa do Nordeste, contra a equipe do Esporte, já começa na segunda-feira, né? Na segunda de Carnaval vai ser direto, na segunda que entra a semana do Carnaval, melhor dizendo. Aí vai ser até o dia do jogo. Porém, eles estão aguardando uma decisão das duas diretorias, a do River e a do Esporte, para que o jogo saia do dia 25 e aconteça no dia 24 aqui em Teresina.
para fugir do curso do carnaval, certo? Ô Cílio, o Jota ia falar, mas tem um detalhe, né? O diretor do River, diretor de futebol, Robert Ibiapina, esteve na Federação de Futebol do Piauí semana passada, né, na quinta-feira, depois do jogo contra o 7 de Dourado, e com esse intuito, esse objetivo. Inclusive, eu estava no momento da conversa onde ele indagava ao diretor Robert Brau Carcará, lá da Federação de Futebol do Piauí, diretor de competições, da possibilidade da antecipação desse jogo. Só que o esporte, na tabela, inclusive ele acessou lá num dos computadores na federação, a tabela do Campeonato Pernambucano, o esporte está jogando no meio de semana 22 contra o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, podendo esse jogo também ser alterado devido ao jogo da Copa do Brasil. Então não teria como você estar antecipando, ele joga quarta. E lá na tabela do Pernambucano diz lá que o jogo Sport Náutico seria ou 22 ou 1º de março, porque poderia ser encaixado, né, o jogo do dia 22 da Copa do Brasil. Tá certo, olha. E o Altos também está nessa sinuca de bico, por quê? Porque avançou para a segunda fase da Copa do Brasil e enfrenta Santo André ou Criciúma, todo mundo sabe. Só que o problema é que o Altos tem jogo do Campeonato Piauiense contra o Picos, que é até rodada dupla aqui no Lindolfo Monteiro. O Santo André tem jogo contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista e o Criciúma contra o Tubarão pelo Campeonato Catarinense. O que poderia interferir? Só se no caso, que daria para Santo André o Criciúma 1º de março, mas não daria para o Altos por conta da Copa do Nordeste dia 2 contra o Bahia na Fonte Nova. Então, a única data inevitável para Altos e quem passar de Santo André e Criciúma é dia 22. E aí vai ter que mexer na tabela do Campeonato Piauiense, vai ter que mexer o Campeonato Catarinense e o Campeonato Paulista. Desses 3 estaduais aí, 2 vão ter que sofrer alteração por conta disso. Olha, tá certo. Para fechar o tema e fechar aqui o Mesa Redonda, Chico, o Calói, que é torcedor do Flamengo, ele mandou uma mensagem para mim e a mensagem é bem interessante. Ele fala o seguinte: Sidney, o Flamengo jogou contra a Sociedade Esportiva de Picos. Preços de ingressos, 20, 30 e 50 reais, correto? Ele fez o seguinte questionamento. O time do Altos jogou contra o Bahia, clube de primeira divisão. E lá o ingresso foi promocional, começando no valor de 10 reais. Por que a diretoria do Flamengo não fez da mesma forma? E ele também questionou por que o jogo não foi um pouquinho mais cedo, 4 horas da tarde. Jota, a tua opinião sobre esse tema? Aí fica a critério de qualquer dos diretores do Flamengo. Fica a critério deles do porquê de não usar essa situação. Já para o jogo contra o Piauí, o mando é do Piauizão Vibrante e de comum acordo com o Flamengo vai ter promoção. Só para especificar, a promoção da geral, promocional R$10, da arquibancada R$20, os 2 lances, e das cadeiras R$40. Isso aí é promoção já para domingo, vai ser só vendido lá mesmo por perto e vai ser o torcedor do Piauí, do Flamengo, ter essa oportunidade. 10, 20, 40 para o jogo entre Flamengo e Piauí no domingo. No jogo entre Flamengo e Picos, tinha a promoção da mulher de não pagar, acompanhada. Agora, se o torcedor não quer levar, nesse quesito, não querer levar a mulher e esposa, aí não podemos nos ater sobre isso. Mas que fica a critério de qualquer diretor, das diretorias, estipular se quiser fazer promoção ou não. Isso aí fica a critério de cada um. É verdade. O Calói questionou, Chico, porque o Altos jogou contra o Bahia, time de primeira divisão, colocou ingressos a R$10, colocou o jogo às 4 horas da tarde, e o Flamengo não tem promoção de preço de ingresso, apenas promoção para a entrada das mulheres, e isso acompanhada. Você também concorda que deveria ter pelo menos um ingresso de R$10 para que o torcedor pudesse acompanhar o Flamengo de perto, Chico? Futebol é caro, né, Cílio? Mas a promoção é válida. É melhor você levar 100 pessoas ao preço de R$100 ou você levar 2.000 pessoas ao preço de R$10, né? Eu acho interessante olhar com muito carinho essa situação para que possa o torcedor ir para o estádio de futebol. Vai ser esse o caminho, barateando o ingresso? Ou vai ser o clube ganhando os jogos para motivar o torcedor para ir para o estádio de futebol? São 2 situações que a diretoria do Flamengo precisa analisar
com carinho, né? Eu acho que a partir dessa terceira rodada, como a Federação de Futebol do Piauí diz, que haverá promoção de brindes para os jogos, possa estimular, né, o torcedor ir a mais. Agora, eu acho que tem que acontecer uma mídia muito forte. Nós tivemos o problema da chuva no jogo de sábado, né? Eu, quando saí para narrar o jogo do River, né, eu já tive a informação de que Teresina estava num clima favorável para ter uma chuva forte, e acabou acontecendo, né? Ontem, já quando eu fui de casa para o estádio Lindolfo Monteiro, pensei que também choveria forte, porque se preparou uma chuva e acabou não caindo. Só veio na madrugada, né, na meia-noite. Então, nós estamos nesse período invernoso, chuvoso, e aí a diretoria de cada clube precisa analisar de uma forma muito inteligente, né, essa situação, para que o torcedor possa ir para o estádio de futebol. Deixa eu dar uma notícia aqui ao torcedor do Flamengo. Vamos dizer de fato, começou para valer o período chuvoso em Teresina. É verdade, o inverno já chegou e chegou para valer. Olha, na próxima sexta-feira aqui no Mesa Redonda, quem vai estar presente conosco será o presidente do Flamengo, Thiago Vasconcelos, já confirmou. E na quinta-feira, né, vamos ter um programa extraordinário. Quem vai estar presente conosco aqui é Valdo Matos de Carvalho, que vai falar sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido dentro da equipe do River Athletic Club. E o Antoniel Soares, ele me lembra aqui que começam amanhã as vendas dos ingressos para o jogo River e Piauí Esporte Clube. É verdade, Antoniel, foi uma falha minha aqui, e foi o próprio Robert que nos falou na entrevista no nosso boletim esportivo lá no aeroporto. E contra o esporte, claro, na segunda-feira, que os torcedores estão pedindo brindes e desconto. Deus, Dete Farias, brinde e desconto em lojas de Teresina. E quarta também, claro. Antes, Celtic, um abraço, obrigado pela tua audiência. Deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Tudo de Festa, Fotos e Eventos, a Lantercar, Lanternagem, Pinturas em geral, Grande Rangel, Parafuso, sempre nos apoiando, obrigado. A Multifísico, que vai chegar para também nos patrocinar, e também da Centromed, produtos médicos hospitalares, com a Centromed, a Parksat, rastreando seu veículo em qualquer canto do país. J. Araújo, você vai já dizer as últimas, porque o Chico vai dar o seu... Facebook, curta bem esse clima gostoso da nossa bela cidade de Teresina. Beleza, então, já Agora sim, as últimas. A federação mudou 2 jogos, como todo mundo já sabe, do Campeonato Piauiense. Sábado não será mais às 4 da tarde, sim às 8 da noite, no mesmo horário de Picos e Parnaíba. E também confirmou a mudança de Piauí e Flamengo, domingo, 4 da tarde, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, com a promoção dos ingressos. Geral 10, arquibancada 20, cadeira R$40, em comum acordo com as duas diretorias. Beleza, então, e o Mesa Redonda de hoje no Facebook Sidney Santos vai ficando por aqui. Com imagem de apoio técnico de Elzinei Santos, eu sou Sidney Santos para o Facebook. Sidney Santos, valeu, galera!